Fala pessoal, o Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars The Clone Wars, dessa vez do... Deixa eu conferir aqui. Do 10º episódio da terceira temporada, Heroes on Both Sides. Heróis dos dois lados, heróis em ambos os lados. E bom, gente, aqui vai umas explicaçõezinhas, né? Vocês já sabem como rola o esquema. Clone Wars não só na ordem, tem a playlist da temporada e a ordem cronológica, que é que eu recomendo vocês verem. Clone Wars tem episódios soltos e tem arcos, beleza? Bom, cronologicamente o último arco, né, que a gente viu foi do Zero Hutt, que se encerrou no episódio Hunt for Zero. E o arco que nós vamos iniciar hoje é o arco do Senado Galáctico, que se divide em 3 episódios, beleza? Mas enfim, vamos lá. O episódio se inicia, né, falando que vai haver um debate lá no Senado para eles discutirem, né, o real custo dessa guerra. E aí, né, o senador da Techno Union, o senador Sam, ele quer, né, a implementação de mais tropas. Mas o senador Bail Organa fala que, tipo, por causa da guerra, a República vai acabar falindo uma hora ou outra. A República não tá com muito dinheiro. E aí, né, isso que o senador Sam tá propondo vai acabar, né, causando uma desregulamentação nos bancos. E aí a Padmé também, ela é contra a criação de mais tropas, e ela fala da sugestão deles negociarem com os separatistas para ter paz, para acabar a guerra e tal. Enfim, o Bail Organa consegue fazer com que seja adiado, né, a votação. E aí a gente é levado, né, para o escritório do... Como é o nome dele? Deixa eu só conferir aqui. Do Nick Skard, né? Que é esse cara aqui, ó, do clã bancário. E basicamente ele, o senador Sam da Techno Union e o Lot Dodge, né, da Federação de Comércio, eles têm um plano, né, para eles lucrarem bastante com essa guerra. Tanto o clã bancário do Nix, quanto a Federação de Comércio do Lot Dodge, quanto a Techno Union do Sam, do senador Sam, né? E aí, corta pra Padmé, ela tá lá junto com a Ahsoka e com o Anakin, e ela pede, né, pra que o Anakin converse, peça pro Conselho Jedi falar com o Palpatine e tal, só que ele fala que isso não é tarefa dos Jedi e tal. E aí ele pede, né, pra Padmé ensinar política pra Ahsoka. Enquanto isso, o General Grievous, né, ele recebe uma transmissão do Conde Dooku, né, do Count Dooku, entregando pra ele uma missão pra meio que sabotar qualquer plano lá e tal, pra que precisem de mais, para que a República precise de mais tropas e tal, para favorecer, né, a Federação de Comércio, a Techno Union e o clã bancário. E aí, né, a Ahsoka tá lá no apartamento da Padmé, conversando com ela, e a Padmé fala que tem um jeito. Que pode ter um jeito, ela precisa conversar com a senadora Bonteri, que é uma separatista e velha amiga da Padmé, né? E ela diz como a Ahsoka é uma Jedi e ela tem certos privilégios especiais. Por exemplo, elas podem pegar um transporte para um planeta neutro, não um sistema neutro, por exemplo, Mandalore. E de lá pegar um transporte para Raxus e irem disfarçadas, né? E aí as duas vão, né, até Raxus. Enquanto isso, o General Grievous já tá fazendo os preparativos, né, para a sabotagem que ele vai fazer. Ele disfarça um monte de droids, como droids de limpeza, né, e embarca lá numa nave rumo a Coruscant, que não é atacada há 1000 anos. Chegando lá em Raxus, né, a gente é apresentado a senadora separatista Mina Bonteri, que é essa aqui, do lado do Bail Organa. E ela foi tutora da Padmé quando ela era criança em Naboo e tal. Na verdade, quando ela deixou de ser rainha, né? Quando ela já devia ter uns 15, 16 anos por aí. E sim, a Mina Bonteri antes ela era da República, mas ela, entre outros senadores conhecidos da Padmé, né? Eles se desvincularam da República e foram para os separatistas.
E aí elas entram num transporte, né, numa nave, vão até a residência da mina, onde a gente conhece o Lux Bonteri, que é esse do lado da Padmé. Ele é o filho da mina. E aí, tipo, ele vai lá receber eles e tal, a pedido da mãe, recebê-los, né? Só que a Ahsoka tá muito desconfiada de tudo. E aí, né, ela fala que foram separatistas que começaram a guerra e tal, e a mina Bonteri diz, ah, meu marido também costumava ter esse pensamento e tal, ela... eu gostaria de bater um papinho com ele lá. Enfim, né? Mas você não pode. Porque ano passado meu marido tava defendendo lá, né, um posto, um negócio assim separatista e ele foi morto por Jedis. Nesse momento a Ahsoka, né, ela fica meio sem reação e ela pede desculpa sair dali, né? Enquanto isso, os droids infiltrados chegam em Coruscant, eles se passam por droids de limpeza, né, vão limpar as coisas. E aí a Ahsoka, ela tá saindo, né, pra tomar um ar, ela encontra com o Lux e os dois meio que conversam. Ele pergunta, ou melhor, ela pergunta se ela é a primeira Jedi que ele vê, ele diz que sim. E que, tipo, ele não acha ela má. Porque antes ele achava que os Jedi eram do bem e tal. Mas a guerra meio que talvez faça eles serem maus e tal. E a Ahsoka, eu sou do mal, é pra você? Ele, não, nem um pouco. Ela, ai, todos vocês são iguais a ele. Ah, é, mas quantos separatistas você já conheceu? Além dos droids de batalha, porque eles não contam. Ela, bom, tirando o General Grievous e a Sage Ventress, nenhum. Vocês e sua mãe são os primeiros que eu conheço. E vocês não me parecem ser do mal. Enquanto isso, né, a Padmé tá conversando lá, né, com a mina Bonteri. E a gente descobre que o Count Dooku, né, ele é o líder dos senados lá do Congresso dos Sistemas Independentes, no caso dos separatistas, né. E aí, a Padmé comenta que, bom, o pessoal lá na República tá com problemas financeiros e tal, ela para custear a guerra. E aí a mina Bonteri acaba revelando que os separatistas também estão com os mesmos problemas para os custos da guerra, ou seja, os únicos que vão lucrar mesmo com os separatistas e a República precisando de mais dinheiro para as tropas são a Tecno-Union, o clã bancário e a Federação do Comércio. E aí, né? No Senado separatista, a mina Bonteri faz a proposta lá, né, de negociação de paz e tal. E aí começa uma votação, porque lá é uma democracia e tal. E o que ganha é, sim, maior parte dos separatistas quer que a guerra acabe, quer negociar a paz e tal. E aí, né, os três que estavam organizando lá o esquema, eles começam a ter medo, né? E aí o Count Dooku fala, não precisa ter medo não e tal. E aí ele, mas a gente precisa alimentar os lucros e tal pra Federação do Comércio, do clã bancário, a Tecno-Union. E aí o Count Dooku diz, relaxem, 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 vai dar tudo certo. E aí, a Ahsoka e a Padmé se despedem, né, da mina e do Lux. E voltam, né, pra Coruscant. E aí o General Grievous dá início à fase 2 do plano dele, né, os droids disfarçados vão até um galpão lá e tal. A Padmé começa a falar com o chanceler Palpatine sobre a votação que veio lá, né? Que a ideia de negociar a paz veio direto dos separatistas. E ela comenta que foi a mina Bonteri que sugeriu isso. Ele fica meio curioso e tal. Ele pergunta como foram as circunstâncias e tal, mas a Padmé só desconversa, não, bora fazer a votação e tal. Enquanto isso, os droids, né, se preparam para fazer a sabotagem. E aí tá rolando a votação no Senado para negociar a paz e tal. Só que aí os droids conseguem sabotar, causando um apagão em Coruscant. E tem um ataque, né, de navezinhas separatistas em Coruscant, causando alguns incêndios, destruindo prédios e tal. E aí o chanceler Palpatine decide desregulamentar os bancos, fazendo assim, né, com que o Nix, o Sam e o Lot Dodge consigam o que eles queriam. Mais lucros para a Tecno-Union, para o clã bancário e para a Federação do Comércio. E aí, né, o Anakin depois meio que dá uma bronca na Ahsoka e tal, falando que
que ela fez foi ilegal e tal. Ela pergunta, como você sabe disso? Ele, eu tenho olhos e ouvidos em vários lugares, Ahsoka. Ela, mas você faria o mesmo? Aí, enfim, né, o Anakin só desconversa e aí mas a opinião da Ahsoka, né, depois dessa lição com a Padmé, que ela devolveu, né, a Padawan pro Anakin, a opinião da Ahsoka sobre os separatistas mudou. Ela percebeu que nem tudo é preto e branco como ela imaginava. E assim acaba, né, a primeira parte desse arco do Senado Galáctico. Eu gostei bastante desse episódio. A gente conseguiu ver, né, que nem todos os separatistas são maus. A maioria são gente boa mesmo. Só que, tipo, os líderes, né, são ruins. No caso, o Count Dooku, a gente sabe que ele é do mal. Mas, enfim, né. Ele é muito bom de lábia. E aí, eu vou explicar uma coisinha. Gente, o design da Ahsoka, do Anakin, de alguns personagens foi atualizado nesse episódio. Ou seja, para eles ficarem mais velhos e tal. Simbolizando que o primeiro ano das Guerras Clônicas acabou. E o primeiro ano das Guerras Clônicas acabou lá no episódio Hunt for Zero. Tanto que agora os personagens vão estar mais velhos, vão estar com outro design. Então, a partir desse episódio, a gente está mais ou menos ou na metade ou no final do ano 21BBY, que é 21 anos antes da Batalha de Yavin. Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Me siga nas minhas redes sociais, o link tá aqui embaixo na descrição. O próximo episódio, cronologicamente, que a gente vai assistir, né, comentar aqui no episódio é o Pursuit of Peace. Mas é isso, fiquem com Deus coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.